A história inicia apresentando Lee A-yeon, uma mulher emocionalmente esgotada e marcada por experiências dolorosas do passado. Do nada, a cena muda para um casal se agarrando, e a gente já percebe o tom mais ousado da obra. Ela vive de forma solitária, carregando culpa, tristeza e uma sensação constante de vazio, como se estivesse apenas sobrevivendo. Ela abre a porta de casa depois de um dia exaustivo de trabalho. Ao entrar, ela se depara com algo estranho. 2 sapatos jogados no chão, um masculino e outro feminino. Ela escuta risadas intensas e sons vindos do quarto. Ela começa a caminhar lentamente em direção ao quarto. Abre a porta bem devagarzinho. E não acredita no que está vendo. Seu namorado com outra na cama, sem qualquer vergonha. Cortamos para o dia seguinte, porque ninguém merece ficar vendo isso, e ela está com a cabeça encostada na parede. Sentada no banco da cozinha do trabalho durante o horário de descanso. Ela olha para o celular e percebe que o intervalo acabou. Ela se levanta e abre a porta. Dá de cara com o patrão, que diz que quer falar um minuto com ela na sala. Chegando lá, ele entrega um envelope com o pagamento. Ela, sem jeito, fica olhando o envelope nas mãos do patrão. Então pega e agradece. Ali estava o salário do mês. Ela guarda o dinheiro na jaqueta. E volta a trabalhar normalmente. O chefe coloca o avental e comenta que o dia será puxado, perguntando se ela está gostando do emprego. Ela apenas olha para o chão, sem perceber a pergunta. Ele suspira, achando ela meio desligada. A cena muda para ela trabalhando e anotando pedidos enquanto a noite fica movimentada e sua mente continua a mil. Então ela grita chegando, avisando que a comida está pronta. Ela pega o prato do casal e vai entregar. Depois de servir, não deixa de notar como eles parecem felizes. Enquanto isso, ela continua mergulhada na tristeza e na lembrança da traição. Ela volta para a cozinha e o casal continua sorrindo. Eles parecem leves e empolgados. O rapaz vem pagar a conta, e ela ainda está perdida em pensamentos. Ela observa o casal saindo. E se pergunta se algum dia será feliz. A amiga de trabalho se despede, sorridente, enquanto A-yeon apenas retribui com um olhar. A cena muda para ela subindo novamente a mesma escada. Cada passo parece doer no peito. Quanto mais perto de casa, mais pesado fica. Ao chegar, ela se pergunta se é só isso que merece. E lá está o namorado traidor. Ele está bêbado, com garrafas espalhadas pela casa. Algum tempo depois, ela cozinha e leva comida para ele. Ele reclama por ela ter chegado tarde. Ela apenas observa, sem reação. Ele termina de comer, claramente bêbado. Ao lado, 2 maços de cigarro e um isqueiro. O cheiro de fumaça é forte. Mesmo assim, ele continua reclamando. Ela está com a mente distante, perdida, aceitando migalhas de afeto. A noite cai mais uma vez. A cena muda para ela no trabalho limpando tudo enquanto a amiga lembra que precisam abrir. Ela pede um momento para arrumar as flores. Corta aqui e ali com cuidado. Um vaso limpo com flores frescas fica pronto. Sua mente é tomada por lembranças de um calendário marcado no dia 14. O namorado ajoelhado diante dela, cabeça baixa. Ela se pergunta onde foi que errou. Lembra do dia em que ele a abraçou e ela se sentiu segura. Olha para a rosa em sua mão e recorda o abraço. Mas logo vêm as memórias das noites frias e da bebedeira. A porta se abre, alguém entrou. A amiga chama baixinho para ela olhar quem chegou. Ela não dá muita atenção no início e a amiga corre para atender Kang Jong-woo. Então ela olha e, por um segundo, sorri. A amiga atende Kang Jong-woo com simpatia. Kang Jong-woo lança um olhar de canto. Ele tira o protetor do rosto para enxergar melhor. Ela fica quase sem reação olhando para Kang Jong-woo. Kang Jun-woo repara nela discretamente. Ela o encara sem entender. De repente, Kang Jong-woo já está na frente dela pedindo para ser atendido por ela. A amiga se afasta, meio desapontada. Ela começa a anotar o pedido. Kang Jong-woo observa ela com curiosidade. E assim encerramos, deixando no ar que algo novo pode estar começando. Algumas pessoas parecem viver sob os holofotes. Como se fossem o personagem principal de um romance ou de um filme. Enquanto isso, outras ficam nas sombras, como figurantes sem nome de quem ninguém se importa. E claramente, o cara das rosas pertencia ao primeiro grupo. Diferente de mim, que sempre fui apenas um ninguém.
Quando ele chegou, entreguei o buquê e disse: "Aqui está o buquê que você pediu." Talvez tenha sido por isso que ele deixou uma impressão tão profunda em mim. Principalmente naquela época, em que eu não podia me dar ao luxo de me importar com nada, além do trabalho e do meu marido. Minha colega ficou indignada dizendo que ele ignorava todo mundo e só falava comigo. Segundo ela, ele vinha sempre nas manhãs de dias úteis quando eu estava trabalhando e nunca conversava com mais ninguém. Como você não percebeu um gato desses? Ela disse com cara de espanto e chocada. Eu fiquei pensativa. Sério? Todos os dias? E então algo começou a fazer sentido. Agora que parei para pensar, acho que lembro de preparar o mesmo buquê todas as manhãs, para alguém. Minha colega suspirou e disse que eu devia estar ocupada demais para lembrar de um cliente, mas que era impossível não notar um cara tão gato, e eu fiquei sem reação porque ainda não fazia sentido para mim. De qualquer forma, ela disse que ainda lembrava de um cara muito gato que viu no metrô 10 anos atrás e afirmou, com certeza, que esse cara estava totalmente interessado em mim. Ela insistiu que estava falando sério e que ele ficou me encarando o tempo todo, mas eu cortei dizendo para ela parar de bobagem e voltar ao trabalho. Pensei que ele devia ser pelo menos 10 anos mais novo que eu, praticamente um garoto. Então por que teria interesse numa mulher mais velha como eu? Ela discordou na hora, dizendo que hoje em dia muitos caras mais novos gostam de mulheres mais velhas e perguntou por que eu achava que ele não poderia estar interessado em mim. Ela completou dizendo que, afinal, eu era bonita e que eu devia saber disso. Eu respondi com ironia, dizendo que talvez isso só fosse verdade em outra vida. Ela ainda perguntou se ninguém nunca tinha me dito isso antes. Minha colega até disse que eu era bonita, mas aquilo acabou sendo mais constrangedor do que qualquer. Porque eu sabia que ela só estava tentando me animar, como se eu fosse uma flor velha e já murcha. De certa forma, era irônico perceber que a única pessoa que já tinha me elogiado era minha colega de trabalho, e não o homem com quem eu me casei. Eu disse que já era comprometida, mas ela insistiu para eu dar uma chance, dizendo que nós dois formaríamos um casal fofo. Quando eu confirmei que sim, ela ficou chocada e perguntou, toda surpresa, se era sério mesmo. Ela disse que não fazia ideia e perguntou por que eu nunca tinha contado, comentando que até fazia sentido porque eu parecia popular, e riu dizendo que aquilo parecia um verdadeiro plot twist. Ela perguntou como ele era, e logo a cena corta para mim chegando em casa, exausta, jogando as coisas e pedindo algo para beber, perguntando se tinha chá. Disseram que só tinha chá de cevada ainda morno, e eu respondi para colocar gelo então. Ele disse que ia tomar um banho. Depois do banho, suspirei aliviada dizendo que aquilo era bom, enquanto a porta rangia ao abrir. Ele se deitou ao meu lado. Cough, cough. Estendi a mão para pegar algo. Sei não, hein? Essa mão tá muito boba. Ele se perguntou como ela ainda mantinha todas as curvas mesmo sem fazer exercícios ou dieta. Ele pensou que nem a namorada jovem do amigo tinha um corpo como o dela, reconhecendo que a Ezu tinha um corpo bonito, mesmo escondendo com roupas largas. Em pensamento, ele percebeu a proximidade e ficou mexido, comentando consigo mesmo que fazia tempo desde que se sentia assim. Ele então se perguntou por que ela não estava reagindo a nada. Ele a chamou baixinho, perguntando se a Ezu estava dormindo. Ele perguntou por que ela estava apenas deitada, e ela respondeu simplesmente que não. Ele reclamou que ela nunca demonstrava carinho ou animação com ele e agora parecia completamente passiva, como se não estivesse nem presente. Ela respondeu que estava apenas um pouco cansada, nada além disso. Ela lembrou que também tinha um trabalho e que estava cansada por causa disso. Ele respondeu de forma irritada, dizendo para ela parar de agir como se estivesse se sacrificando. Ele desdenhou dizendo que eram só alguns trabalhos de meio período e, frustrado, virou para o lado reclamando que nem sabia porque ainda tentava. Ficou por alguns segundos pensando no que acabou de acontecer e fechou os olhos. Às 6 da manhã, lágrimas caíam sobre uma flor já murcha. O dia de Aezu começa pontualmente às 6 horas da manhã. Nos dias de semana, ela só precisa estar na floricultura às 8. Mas mesmo assim ela acorda 2 horas antes para preparar o café da manhã de Minxiol, tomando cuidado para não fazer barulho e não incomodá-lo. Todos os dias uma panela nova de ensopado ferve no fogão, porque Minxiol não toma café da manhã sem isso. E ele odeia quando a Ezu esquenta sobras, e na maioria dos dias ela percebe que o tempo já passou rápido. No fim, ela acaba indo trabalhar de estômago vazio para chegar a tempo, enquanto o som de passos ecoa. A porta tilinta ao abrir, apesar de ter sido quem preparou o café da manhã. Ela chega e cumprimenta com um bom dia, recebendo a resposta animada de volta. O estômago dela ronca de fome.
Ela pensa que está tudo bem e que pode esperar até a hora do almoço. A porta toca novamente ao abrir. Ela cumprimenta o cliente e pergunta se há alguma flor específica que ele procura naquele dia. Ele responde que sim, que há uma flor específica, e então ela percebe que é ele, o cara das rosas. Ela confirma o pedido de sempre, um buquê com 10 rosas, e, ao ouvir a resposta, pensa que a voz dele é tão bonita quanto o rosto. Ele confirma o pedido e ela pensa, impressionada, que a voz dele é tão bonita quanto o rosto. Ela pensa que a voz dele é baixa, calma e educada, e que talvez não se importasse de ouvi-lo falar por mais tempo. Ela entrega o recibo e pede para ele se sentar, avisando que os pedidos estão atrasados e pode demorar um pouco. O estômago dela ronca novamente. Ele fica parado olhando ela. A mão vai no balcão para entregar a nota e ele cuidadosamente pega. Ela fica envergonhada e se pergunta se ele ouviu, porque parecia ter sido alto demais. Envergonhada, ela pensa que foi constrangedor, enquanto o tempo passa até o horário do almoço, quando finalmente pega um café e um sanduíche. Ela tenta se tranquilizar pensando que ele provavelmente nem percebeu. Ela reage surpresa, soltando apenas um "ah". Ela percebe surpresa que é o cara das rosas. Ela se pergunta se a pessoa com ele é algum amigo. Ela pensa, impressionada, que até o jeito de ele andar parece o de um modelo. Ela observa que ele deve ter mais de 1,80 m e imagina quem seriam os pais dele. Ela pensa agradecendo mentalmente pelos genes incríveis dele enquanto entrega o buquê de rosas. Ela se despede pedindo para ele se cuidar enquanto a porta tilinta ao sair. Ela fica só parada observando. Ela chama o cliente educadamente enquanto a porta tilinta novamente. Ela avisa que ele esqueceu o sanduíche. Ele dá uma encarada com aquele olhar sedutor. Ele explica que deixou o sanduíche ali para ela, como um presente, e ela reage surpresa perguntando se ouviu certo. Ele puxa ele e fala, "Senhor, senhor." Ela recusa educadamente, dizendo que não pode aceitar. Ele pergunta, surpreso, por que ela não pode aceitar. Ele se aproxima, pergunta se é por não ter bebida e entrega dela, dizendo que só deu um gole e que não precisava se preocupar. Ela fica sem entender nada. Ele acrescenta que aquilo também é um presente, deixando ela sem saber como reagir. Ela diz animada que está vendo, porque ele claramente tem uma queda por mim. Ela diz que, se não fosse interesse, ele não teria deixado o sanduíche nem trazido café, concluindo empolgada que aquilo só podia ser uma queda. Naquele momento, me peguei pensando se eu realmente parecia tão triste e indefesa assim. No reflexo da vitrine, ela se viu com o rosto vazio e cansado, o corpo coberto por adesivos de dor como uma boneca quebrada remendada, e percebeu que o gesto dele parecia mais pena do que interesse. Ela pensa que, se tivesse ouvido o estômago de alguém roncar tão alto, provavelmente também teria comprado um sanduíche por gentileza. Mas, ainda assim, ela se pega pensando, e se o que ele demonstrou fosse realmente interesse? Então ela conclui que, se fosse interesse de verdade, teria que impor um limite, não é? Ela pensa que aquilo era só sinal de que estava se deixando levar por fantasias impossíveis, e a colega pergunta curiosa o que ela pretende fazer agora. A colega pergunta se ela pretende rejeitar o cara das rosas já que tem namorado ou, brincando, se vai terminar para ficar com ele. Ela ainda provoca perguntando se ele seria apenas um rebote. Ela corrige dizendo que ele não é seu namorado, eles são casados. Ela reage em silêncio, soltando apenas um "oh", surpresa. Ela pede desculpa e pergunta se foi isso que ela quis dizer quando disse que já era comprometida. Ele diz que ela não deve mais falar que são casados porque já se divorciaram por causa das dívidas e pede para manter isso em segredo. Ele acrescenta que ninguém precisa saber que eles ainda moram juntos. Ele diz que, mesmo divorciados, acha constrangedor que ainda vivam juntos, e ela responde afirmando que, sim, ainda considera que tem um marido. Yellow Heart. Ela pede para não continuarem falando sobre isso e a colega concorda, pedindo desculpas. A cena muda para uma voz feminina suave, cumprimenta Minxiol e diz: "Ouça café enquanto o som de passos ecoa." Ele agradece. Ela pensa: "Que fofo." Enquanto ele pensa, eu diria que Ari é uma das mais bonitas. Enquanto olha ela indo embora, a cena muda para uma rua e uma voz ecoa: "Ela tem só 25 anos, né? Nessa idade, ainda são tão jovens e cheios de energia." Outro diz: "É bom ser jovem." Enquanto todos caem na gargalhada, claramente falando da mulher de cedo. Minxiol sai de perto e diz em voz baixa: "Jovens e firmes." Só escuta esse velho nojento. Tenha um bom dia. Acho que os mais jovens são bem fofos mesmo. Minxiol. Não pude deixar de notar que a Ari está bem interessada em você.
Ela ficou toda na defensiva quando perguntamos se estava procurando alguém especial. Mas o jeito que ela olha para você? Ufa! Parece que saem coraçõezinhos dos olhos dela. É porque o Minxiol é tão bonito. O amigo diz: Minxiol, você tem 33 e está solteiro, né? É a idade perfeita para conquistar uma mulher como ela. A cena muda para nossa fiel e sua amiga de trabalhando se divertindo e podemos escutar: ah, Hahaha! para de rir. A cena volta para Minxiol e seu amigo e ele então diz: sim, estou solteiro, sim. Seu amigo então diz: então dá uma chance para ela. Ela é bem bonita de se ver. Ele todo chá de traidor diz: talvez. Vou jogar o cigarro e terminar a frase: talvez sim. A cena então muda ele já em casa, deitado vendo TV enquanto nossa fielzinha está ali dobrando umas roupinhas. Ela não aguenta o silêncio e diz: achei que você nunca ia perguntar. Como foi o trabalho? Já percebeu que estou me esforçando muito por você? Ele nem a olha e diz: você sempre tem que ficar pegando no meu pé quando eu estou tentando descansar. Isso é um saco. É difícil. O que mais você quer que eu diga? Ela diz: eu não estou pegando no seu pé. Quando seus salários começarem a entrar, vamos conseguir diminuir a dívida um pouco mais rápido. Essa conversa escalou do nada. Ela então pergunta com receio: aí podemos nos casar de novo? Quando o ambiente pesa um pouco e ele então suspira e diz: claro, claro, vamos nos casar. Ele solta logo após: eu sei, você não consegue fazer nada sem mim. Mas tenta não forçar tanto isso, tá? Ele continua dizendo: Sussu é irritante pra caramba. Dá vontade de simplesmente levantar e ir embora, sabe? Então ele respira e diz: ah, e mais uma coisa. E abraça ela e diz: preciso de dinheiro. Ela diz: dinheiro? Ele: sim. Quero comprar um perfume novo. Ela: desde quando você usa? Ele responde: até os velhos andam por aí usando perfume. Você quer mesmo que eu seja o único parecendo um velho sem cuidado? Ela: quanto precisa? Ele então responde sorrindo: mais ou menos 200.000 wons? Cerca de $200. Ela diz: isso é um pouco caro. Você tem certeza que precisa disso? Ele responde: claro que é. Eu preciso de algo de uma marca boa. Estou na casa dos 30. Não sou um estudante universitário. Ele irritado diz: sabe de uma coisa? A squeeze. No outro dia ela está somando as contas do mês e pensa: o novo emprego do Minxiol deixou um impacto considerável nas nossas despesas do mês. Ressaltem pensando: eu não tinha percebido quanto um terno novo e sapatos sociais podiam ser caros. Como dizem, quando você está começando no mercado de trabalho, acaba gastando mais do que ganha. Não importa o quanto eu tente economizar, é como jogar dinheiro em um poço sem fundo. Ela dá um suspiro. Isso só significava que eu teria que trabalhar mais horas. Nas tardes e noites de fim de semana, trabalho no motel, então vou pegar os turnos da noite na loja de conveniência. Ela suspira e diz: tudo bem, só significa um pouco menos de sono, só isso. Ela pensa: ele disse que precisa de cerca de 200.000 wons. E então deixa o envelope no bolso da blusa dele com o dinheiro. Ela volta à sua mesa para fazer mais soma para ver o que pode fazer para recuperar o valor. A cena muda para ela pegando algum esse dinheiro, mais 50.000, mais 50.000, para o perfume. Mais 50.000. Mais 50.000. E diz: eu aproveito as 24 horas que me são dadas. Divido em pequenas partes e organizo tudo com cuidado, para encaixar o máximo de trabalho possível. Quanto mais eu trabalho, melhor. Mais perto ficamos de voltar a ser uma família feliz novamente. A cena muda para o macho escroto e seu amigo Chimbinha perguntando: qual é a qual boa para hoje? Chimbinha responde: nem lembro a última vez que você se ofereceu para pagar o jantar pra gente. E ainda por cima é churrasco coreano. Você tem certeza disso? A cena muda para o nosso protinha todo chade, pensando: vai estar muito barulho e odeio muito barulho. Seu amigo pergunta: quem eu devo chamar? Tipo, qualquer um delas. Ele então começa a digitar no celular e diz: consigo pensar em uma dúzia de garotas que se atropelariam só para sentar e comer com você. Ela olha e vê que ele não fala nada e se pergunta: o que deu nele? Nosso protinha olha e diz: achei que ele fosse bom demais para lugares baratos como churrasco coreano. O amigo então diz: certo, já tenho 2 pessoas vindo. Quer ir para lá agora? Será que tem algo a ver com uma mulher? Como ele parece mais animado ultimamente. Pensou seu amigo. A cena muda para nossa protagonista pensando: enquanto ele tiver uma esposa inteligente e atenciosa, ele vai sair para ganhar dinheiro e fazer tudo pela família. Ela pensando:
Aonde ele deve estar agora? A cena muda para o traidor deitado pensando na fala dela. Você nunca age de forma fofa, divertida ou animada quando está comigo. Enquanto imagina-o quando ela era linda. Ela continua trabalhando mesmo exausta. Fazendo horas extra na lanchonete à noite. Ela se vira. De repente algumas pessoas entram na lanchonete. Ela então suspira e diz, hoje tem muitas pessoas. De repente, nosso Chad entra, todo brilhante com seu amigo e uma garota. E de repente, tudo ficou branco, o barulho acabou. Ele só via ela e ela só via ele. Em um momento épico de troca de olhares. Apenas olhares intensos, e esse capítulo acaba por aqui. A Ezu se surpreende ao perceber quem está ali. Era ele, o cara das rosas. A mocinha que acompanhava ela diz algo, e ele volta sua atenção a ela. A Ezu pergunta, mesa para quantas pessoas? E a mocinha logo responde com olhar fixo, mesa para 4. A Ezu então pede para eles se sentarem e esperar, enquanto prepara os talheres e pratos para levar à mesa. Enquanto isso os 4 ficam conversando na mesa, e seu olhar sempre volta para a Ezu. A colega sussurra animada, dizendo que era óbvio que ele tinha uma queda por ela. Afinal, por que mais alguém compraria flores todos os dias, se não fosse para vê-la? Mas a Ezu nunca tinha pensado nisso daquela forma. Na verdade, ela nunca quis que fosse verdade. Ela mal conseguia olhar para ele. Não por indiferença, mas pela vergonha de ter se deixado levar por aquelas ideias. Ao ver a mulher ao lado dele, ela tenta se convencer de que os buquês sempre foram para a namorada. Talvez tudo não passasse de imaginação. Ela respira fundo e decide voltar à realidade. Mais tarde, em casa, o silêncio pesa entre os dois. Ezu tenta consertar uma roupa rasgada, mas Minxiol reage com desprezo. Ele diz que aquilo é patético, que nenhum homem gostaria de alguém assim. As palavras dele atingem mais do que deveriam, porque trazem de volta a lembrança daquela pequena fantasia que ela teve por um instante. Junto com ela, a vergonha. Mesmo assim, ela continua ali, porque, apesar de tudo, ele ainda é a razão de ela seguir em frente. A previsão anuncia chuva. Ezu procura o guarda-chuvas e deixa o melhor para Minxiol. Mesmo cansada, ela continua, cuidando de tudo como sempre. No trabalho, o assunto do dia é o cara das rosas. Mas a Ezu ainda não se sente pronta para encará-lo e de repente ele chega. Então decide ficar nos fundos arrumando as flores. Ela promete a si mesma que no dia seguinte vai agir normalmente, que a vergonha vai passar. Quando o turno termina, a chuva cai forte, forte demais. O guarda-chuva velho não aguenta. Ela pensa em ligar para Minxiol, mas desiste. Ele já anda cansado demais. Sem opção, ela decide esperar. Até que uma voz surge ao lado. Você pode dividir o meu guarda-chuva. E naquele momento, o mundo parece ficar em silêncio. O mundo de Azul ficou mais leve, doce e feliz. A Ezu se surpreende ao perceber quem está ali. Era ele, o cara das rosas. A mocinha que acompanhava ela diz algo, e ele volta sua atenção a ela. A Ezu pergunta, mesa para quantas pessoas? E a mocinha logo responde com olhar fixo, mesa para 4. A Ezu então pede para eles se sentarem e esperar, enquanto prepara os talheres e pratos para levar à mesa. Enquanto isso os 4 ficam conversando na mesa, e seu olhar sempre volta para a Ezu. A colega sussurra animada, dizendo que era óbvio que ele tinha uma queda por ela. Afinal, por que mais alguém compraria flores todos os dias, se não fosse para vê-la? Mas a Ezu nunca tinha pensado nisso daquela forma. Na verdade, ela nunca quis que fosse verdade. Ela mal conseguia olhar para ele. Não por indiferença, mas pela vergonha de ter se deixado levar por aquelas ideias. Ao ver a mulher ao lado dele, ela tenta se convencer de que os buquês sempre foram para a namorada. Talvez tudo não passasse de imaginação. Ela respira fundo e decide voltar à realidade. Mais tarde, em casa, o silêncio pesa entre os dois. Ezu tenta consertar uma roupa rasgada, mas Minxiol reage com desprezo. Ele diz que aquilo é patético, que nenhum homem gostaria de alguém assim. As palavras dele atingem mais do que deveriam, porque trazem de volta a lembrança daquela pequena fantasia que ela teve por um instante. Junto com ela, a vergonha. Mesmo assim, ela continua ali. Porque, apesar de tudo, ele ainda é a razão de ela seguir em frente. A previsão anuncia chuva. Ezu procura o guarda-chuvas e deixa o melhor para Minxiol. Mesmo cansada, ela continua, cuidando de tudo como sempre. No trabalho,
O assunto do dia é o cara das rosas. Mas a Ezu ainda não se sente pronta para encará-lo e de repente ele chega. Então decide ficar nos fundos arrumando as flores. Ela promete a si mesma que no dia seguinte vai agir normalmente. E a vergonha vai passar. Quando o turno termina, a chuva cai forte. Forte demais. O guarda-chuva velho não aguenta. Ela pensa em ligar para Minxiol, mas desiste. Ele já anda cansado demais. Sem opção, ela decide esperar. Até que uma voz surge ao lado. Você pode dividir o meu guarda-chuva. E naquele momento, o mundo parece ficar em silêncio. O mundo de Azul ficou mais leve, doce e feliz. No episódio acabou com ele salvando ela da chuva. Claramente foi um fiasco com o guarda-chuva velho. E ele continua ali ao seu lado com o guarda-chuva nela. Ele toma logo iniciativa e vai para a frente dela. E ela meio sem jeito, apenas sorri, enquanto ele, todo chade, fica encarando ela fixamente. A cena então muda para eles caminhando na chuva. Com muita água no chão. O sinal vermelho. E estes dois ali esperando o sinal abrir. Claramente ela se sentindo desconfortável. Ele então dá uma olhada para ela. E fixa o olhar mais um pouco. Em seguida o sinal abre e eles continuam andando. Ela, com a cabeça baixa, já começa a pensar. Estava com outra no restaurante. Será que é para ela que ele leva todos os dias flores? Ele dá uma olhadinha. Quebra o gelo e pergunta por que ela está toda estranha. E ela só responde que está um pouco com frio. Ele já vai logo chegando mais perto, e ela fica sem entender. Quando ele dá conta, ele já está colado nela. De repente ele escuta uma buzina. Olha para trás, um carro vindo direto na direção dos dois. Ele já pega ela pelo ombro e vira dela. E ele fica todo molhado, protegeu ela do banho. Nossa menino ficou todo molhado, e ela em seu peito, sentindo seu perfume. Ele a olhando e imaginando o quanto ela é linda. E ela ali, aparentemente aproveitando a situação, danadinha. Logo a fixa cai, ela congela, se assusta e cai em si. Olha para ele e agradece. E ele diz que está tudo bem. Ele vira-se e continuam a andar. E ela a todo momento pensando, por que ele está fazendo tudo isso para mim? A mente dela não para um segundo, mas o silêncio fica visivelmente. Então ele a olha nos olhos e diz, quero te conhecer melhor. E fixa o olha nela. Ele percebendo que ela ficou desconfortável com a sua fala, disfarça e faz outra pergunta sobre seu trabalho. E a cena continua eles conversando ao longo do trajeto. De repente ele para, fica na frente dela. Ela fala que já chegou. Ele fica ali encarando ela, se despede e vai. Ela fica ali pensando, finalmente cheguei na minha casa, não por não se sentir segura com ele, e sim por se sentir segura demais. E ele continua sua viagem, cada vez ficando mais distante. Até o que sobrar é sua sombra à distância. Lá está ela, descendo a maldita escada. Sua mente se inunda de pensando, imaginando quantos homens bêbados e ruins ela encontra todos os dias. Fica imaginando ali na porta de sua casa. Ela entra e dá de cara com o guarda-chuva que tinha deixado para seu marido. A cena muda para nosso Chad na escada com as flores na mão. Pessoalmente não sei porque o criado coloca isso do nada, mas tá né, vamos continuar. Ela sai de casa para ir de encontro com seu marido, com medo que ele pegue um resfriado. E ela fica aguardando, várias pessoas descendo. Enquanto fica imaginando, cadê ele? Já era hora? Pega o celular, tenta mandar mensagem, sem resposta. De repente ela escuta risadas e olha para frente. Olha quem vem, o infiel com a novinha do trabalho todo sorridente. Ela fica paralisada sem entender o que está vendo. Eles se aproximam cada vez. Ele olha para ela e pergunta, isso é sério? Ela continua ali parada sem ter reação no que está vendo. Então ele fica na pose enquanto a novinha cochicha alguma coisa para ele. Ele disfarçadamente dá tchauzinho para a novinha, enquanto encara ela e pensando, essa maldita estragou minha noite. Faz uma cara de raiva em seguida. Ela, sem entender o que acaba de acontecer, só fica observando. Ele dá uma bronca nela e fala que isso é ridículo. E ela só se perde em seus pensando, imaginando nosso Chad dizendo, apenas quero você. Ela vira as costas e vai embora, claramente sem esperança em seu próprio casamento. A cena muda para outro dia. Ela já no trabalho, sua amiga morta como sempre. Em toda obra ela tá cansada. Acho que essa menina tá fazendo coisas mais 18 à noite, hein, rapaziada. Ela se levanta claramente imaginando que a amiga é um folgada. Nossa menina começa a arrumar a loja como sempre. Enquanto a amiga quase dormindo pensando, outro cliente? Sério? Me deixa dormir.
Quem entra é nosso Chad. Cara fechada, claramente não está para conversa. A atendente preguiçosa já levanta como se tivesse com a maior disposição da humanidade. Estou dizendo, rapaziada, essa é bandida, não pode ver o macho. Nossa menina se levanta e olha para nosso Chad. Nosso Chad passa direito, passo por passo em silêncio. E passa dela sem esboçar um sorriso ou sentimento. E vai direto ao balcão. Bom, rapaziada, esse episódio dessa obra termina aqui. Se gostou já sabe, né? Senta o dedo no like e se inscreva no canal. No trabalho, Lee A-yeon permanecia sozinha, deixando os pensamentos vagarem enquanto segurava com cuidado a porta da janela que se abria. Ela se encontrava perdida em reflexões, sentindo o peso das 2 semanas que haviam passado desde aquele dia decisivo, percebendo que, tirando o fato de Min-cheol estar cada vez mais mergulhado no trabalho, quase nada realmente havia mudado. Já lá no escritório, a novinha estava de Min-cheol, e em seu tom ansioso transparecia no momento, enquanto a preocupação ao confidenciar que vinha percebendo que Min-cheol estava flertando com ela. Na cozinha silenciosa, Lee A-yeon seguia sua rotina matinal de forma pensativa, preparando a comida enquanto sua chefe observava em um silêncio tranquilo. Seus pensamentos insistiam em voltar à ideia de que, apesar de tudo, os ritmos da vida cotidiana continuavam praticamente os mesmos. Já lá floricultura, a amiga tarada de Lee A-yeon entregou um buquê alegre a Kang Min-jae. Ela logo percebeu uma certa distância curiosa quando ele se afastou de forma sutil, deixando no ar um leve constrangimento entre os dois. A cena muda para Yeon. Lee A-yeon permanecia sentada, o olhar baixo sobre um buquê frágil de flores, sentindo o peso dos sentimentos que nunca disse em voz alta, e a dolorosa certeza de que toda aquela tristeza nascia dela mesma. Ela apertava o buquê contra o peito, o coração carregado de arrependimento ao lembrar que, poucos instantes depois de insistir que deveriam permanecer estranhos, o peso das próprias palavras começou a cair sobre ela. Kang Min-jae estava sozinho sob o guarda-chuva, um leve sorriso escondendo o peso de sua promessa enquanto, em voz baixa, assegurava a alguém que se comportaria bem. Agora, a amiga tarada estava ao lado de Min-jae, enquanto lá do outro cômodo A-yeon seus pensamentos presos à lembrança daquela resposta estranhamente obediente, percebendo que havia sido a última coisa que ele lhe dera. Em um enquadramento silencioso, visto de cima do balcão da floricultura, Lee A-yeon permanecia em um silêncio sombrio enquanto entregava um buquê ao homem cuja presença começava a desaparecer de sua vida, com o ar entre os dois carregado de despedidas não ditas. No celular, o peso da solidão se fazia presente enquanto mensagens esquecidas permaneciam ali, uma insinuando que a atenção dele havia sido passageira, outra lembrando com delicadeza para que ela se alimentasse, e uma terceira perguntando se ela pretendia ficar até mais tarde mais uma vez. Em uma manhã silenciosa tingida de melancolia, Lee A-yeon mantinha o olhar voltado para baixo, seus cabelos verdes captando a luz suave enquanto tentava se convencer de que manter distância era o melhor, dizendo a si mesma que as intenções dele nunca haviam sido sérias e que sentimentos mais profundos só traziam mais dor. Ela permanecia perdida em pensamentos, apertando com mais força um utensílio enquanto o peso de feridas antigas pressionava seu coração. No movimento contido do restaurante, Lee A-yeon, vestida com seu uniforme e envolta pela preocupação diante do silêncio de Min-cheol, permanecia olhando para o celular até que chamada impaciente de um cliente a trouxe de volta ao trabalho. Em meio ao barulho de um restaurante movimentado, Lee A-yeon, com o avental bem ajustado, permanecia atenta e concentrada enquanto ouvia o pedido de um cliente, garantindo com a eficiência de quem já está acostumada que levaria 4 porções de carne de porco para cada mesa imediatamente. A atmosfera descontraída se espalhava pelo grupo enquanto o gordinho tarado virava com habilidade fatias frescas de carne na grelha fumegante, e uma sensação de satisfação se refletia em seus movimentos cuidadosos. No restaurante, 4 colegas se reuniam ao redor de uma mesa cheia de bebidas e pratos pela metade, enquanto Lee A-yeon quebrava o clima pensativo ao perguntar com suavidade ao seu chefe, recentemente divorciado, se assinar os papéis finais o fazia sentir como se finalmente pudesse respirar novamente. Mesa de um jantar lotado, o gordinho tarado passou o braço ao redor de sua companhia constrangida, vangloriando-se com um sorriso presunçoso de que se sentia aliviado por estar livre das reclamações de certa mulher e que agora poderia se sentar ao lado das funcionárias atraentes nos encontros da equipe sempre que quisesse, sua risada preenchendo o ar desconfortável. Em volta da mesa cheia e carregada de tensão, Lee A-yeon permanecia entre os colegas, o desejo de ir embora só aumentando enquanto ele tentava puxar conversa de forma nervosa e o chefe incentivava a responder com uma cortesia que ela mal conseguia reunir. Na mesa de jantar, Lee A-yeon se viu cercada por amigos e mentores, enquanto o ar se enchia de risadas e parabéns. Seu chefe, com apoio sincero, ergueu um copo e disse que ela realmente merecia abraçar esse novo capítulo, talvez até considerar novas possibilidades na vida e no amor.
O homem corado e bem-humorado ergueu seu copo, rindo enquanto comentava de forma provocativa para sua companhia, fora de vista, que era sempre agradável ter uma mulher ao lado, deixando no ar a sensação de que havia algo em seus pensamentos. No trabalho nas primeiras horas da manhã, Lee Ayon se inclinou sobre o balcão, o olhar determinado fixo na tarefa diante de si, enquanto decidia em silêncio que queria aproveitar aquela oportunidade passageira. Carregado de intenções não ditas, o gordinho tarado observava o ambiente com um sorriso discreto e corado, delineando mentalmente que suas preferências incluíam uma mulher com no máximo 10 anos a menos que ele. No escritório, ele voltou a olhar para Yon com um ar calculista, pensando em silêncio que sua beleza natural e sua postura dedicada ao trabalho a tornavam exatamente o tipo de pessoa que ele gostaria de ter por perto. Então, com um ar presunçoso de superioridade, ele afirmou que todos deveriam saber que era o dono da empresa, gabando-se de sua presença constante e dizendo que, quando seu interesse ficasse claro, Lee Ayon certamente ficaria satisfeita, antes de exigir que ela servisse uma bebida para ele. Em um restaurante movimentado, impregnado pelo aroma de carne grelhada, 2 homens de terno impecável estavam sentados à mesa cheia, a tensão aumentando enquanto um subordinado solícito se oferecia para servir o soju, apenas para ser interrompido pelo superior, que redirecionou o pedido para Lee Ayon, deixando o ambiente visivelmente constrangedor. Carregado de tensão, Lee Ayon estava de pé diante do gordinho tarado, do outro lado de uma mesa repleta de comidas e bebidas, sentindo os nervos se apertarem enquanto ele gesticulava com o copo e insistia que ela conduzisse o momento com a devida formalidade. No restaurante, Lee Ayon permanecia hesitante em seu avental, a voz levemente trêmula enquanto informava com delicadeza ao cliente, fora de cena, que certos comportamentos não eram permitidos e que poderia encerrar o atendimento mais cedo caso ele estivesse intoxicado demais. Seu desconforto evidente ao se perguntar o que exatamente ele ainda esperava. Um homem corado, conhecido por sua impaciência insistente, inclinou-se para a frente e estendeu o copo vazio, exigindo que fosse servido novamente, enquanto o ar se tornava pesado de expectativa, onde a antecipação pairava no ambiente. O gordinho tarado se inclinou sobre a mesa cheia de pratos, e em seu tom ansioso ficava claro que ele queria outra bebida. Dentro do movimentado Oink Grill, um estrondo repentino cortou o ar enquanto o chefe imponente de Lee Ayon explodia em agressividade, exigindo que todos reconhecessem sua autoridade. No corredor movimentado de um restaurante lotado, a tensão parecia crepitar no ar quando o chefe preocupado de Lee Ayon saiu da cozinha, sua exigência apreensiva por uma explicação a deixando surpresa e em busca de palavras em meio à agitação. Uma mulher preocupada explicava com urgência ao gerente atento que a Ezu apenas fazia seu trabalho quando foi alvo de assédio por um homem, enquanto a vítima, abalada, permanecia em silêncio por perto e o acusado se remexia de forma defensiva sob o olhar de todos. A tensão parecia vibrar no ar quando o chefe arrogante de Lee Ayon ameaçou que, sem o apoio financeiro dele, o estabelecimento entraria em colapso, fazendo com que ela desse um passo à frente, ansiosa, para perguntar o que estava acontecendo. A tensão parecia vibrar no ar quando um cliente irritado se inclinou sobre o balcão para confrontar o dono preocupado, insistindo que era um absurdo sua funcionária falar de forma tão desrespeitosa depois de todo o movimento que ele afirmava ter trazido, ainda mais em tempos tão difíceis. Em resposta, o dono, ainda de avental e visivelmente aflito, curvou-se profundamente e se apressou em pedir desculpas em nome de sua funcionária, sua contrição preenchendo o silêncio carregado. Em um espaço vazio e tenso, ele tentou apaziguar a situação oferecendo mais carne de porco, mas Kang Min-ja interrompeu a tentativa com uma frieza implacável, afirmando que nada menos que um pedido de desculpas público, de joelhos, seria suficiente. Lee Ayon permanecia inquieta em seu avental diante de uma multidão indistinta, o nervosismo evidente enquanto se preparava para o que estava por vir. Então, em um close, os olhos estreitos e furiosos de um homem revelavam a raiva contida enquanto ele fervia por dentro por ter sido rejeitado, prometendo com amargura que ensinaria Lee Ayon, apenas uma atendente, aos olhos dele, qual era o seu lugar. Em um confronto tenso no local de trabalho, o gerente, com postura firme, colocou-se entre o cliente agitado e sua equipe, afirmando que, embora entendesse a frustração dele, o respeito aos funcionários não era negociável. Dentro do restaurante apertado, o chefe de Lee Ayon se impunha sobre ela, a hostilidade quase palpável no ar enquanto ameaçava que uma única palavra só poderia acabar com o recente sucesso do pequeno negócio. Com os ombros curvados sob o peso do momento, Lee Ayon deu um passo à frente com uma determinação contida, a voz trêmula enquanto oferecia um pedido de desculpa sincero, o arrependimento evidente em seu olhar. No chão frio, Lee Ayon caiu de joelhos, assustada, a voz trêmula enquanto chamava desesperadamente por Aezu, a preocupação marcada em seu rosto. Momentos depois, Lee Ayon abaixou a cabeça diante da mão estendida de seu chefe, o arrependimento evidente ao admitir o erro anterior e assegurar que fariam tudo o que fosse possível para consertar a situação. Em um escritório estéril e carregado de tensão, ela manteve sua posição enquanto o chefe, preocupado, tentava insistir,
mas Ayon interrompeu com uma recusa firme, dizendo que deveria ter lidado com aquilo sozinha. Então, abaixando a cabeça com arrependimento visível, ela admitiu que poderia ter lidado melhor com a situação e ofereceu outro pedido de desculpa sincero. No piso polido de um restaurante silencioso, o empregador, agora humilhado, ajoelhou-se em desespero, implorando para que Lee Ayon voltasse e compartilhasse mais uma refeição com eles. Na quietude sombria da cozinha deserta que se seguiu, um empregador preocupado surgiu das sombras e comentou em voz baixa que havia ouvido falar do incidente perturbador. Lee Ayon permaneceu ao lado da mesa com a preocupação marcada no rosto, tranquilizando a Ezu de que o pedido de desculpas não havia sido necessário e expressando sua frustração com o comportamento perturbador do homem, enquanto o chefe escutava em silêncio, pensativo. No calor contido de um café silencioso, o chefe de Lee Ayon estava sentado ao balcão, a postura tensa de preocupação enquanto explicava que perder um cliente importante, que costumava trazer grandes grupos de sua empresa, teria sido um golpe sério para a já reduzida receita dos jantares da equipe. Em um cômodo tranquilo banhado pela luz do sol, Lee Ayon abaixou o olhar com um sorriso suave e agradecido, levando a mão ao peito ao confessar que jamais conseguiria retribuir tudo o que haviam feito por ela. O empregador de Ayon, visivelmente cansado, abaixou o olhar com os olhos pesados e expressou a Ezu uma empatia melancólica diante das dificuldades incessantes e da dureza que a vida tantas vezes impõe. Enquanto o peso daquelas palavras permanecia suspenso no silêncio, Ayon ficou sozinha diante da geladeira, a voz suave ao tranquilizá-los de que estava bem apesar de tudo. Lee Ayon seguiu em frente com seu casaco marrom, apertando a bolsa com mais força enquanto reafirmava para si mesma, com convicção inabalável, que sua decisão permanecia firme. Ela baixou a cabeça enquanto seu chefe a repreendia, lembrando-se de como havia mergulhado no trabalho de meio período ainda muito jovem, com um sentimento de resignação se instalando em seu peito. Penumbra silenciosa de um pátio de armazenamento tomado por cones e contêineres, Lee Ayon lembrava das inúmeras vezes em que foi alvo de gritos, a mente revivendo as noites sem dormir em que repassava cada palavra dolorosa no escuro. Agora, enquanto as memórias se dissolviam no suave gradiente do tempo que passa, ela reconhecia que seu coração ferido havia começado a se curar lentamente, a dor aguda dando lugar ao incômodo silencioso de cicatrizes antigas. Moink grill, enquanto o chefe atencioso de Ayon oferecia levá-la para casa, mas ela respondeu com uma gratidão educada, insistindo com delicadeza que preferia ir caminhando. Quando as portas do restaurante se fecharam atrás deles, Ayon confessou com a voz cansada que havia acabado de começar a trabalhar no turno da noite em uma loja de conveniência, o que levou sua amiga, preocupada, a questionar quando ela conseguia descansar e alertar que uma rotina tão exaustiva não poderia ser saudável. O chefe de Lee Ayon levou a mão à testa, preocupado, garantindo em voz baixa que os turnos de fim de semana não eram tão exigentes antes de admitir que preferia não se intrometer em assuntos mais pessoais. Lee Ayon permanecia sozinha, a postura tensa enquanto se perguntava em silêncio se sua dívida realmente havia se tornado tão esmagadora. Em outra rua urbana envolta em silêncio, ela caminhava sob o brilho fraco dos postes, a silhueta engolida pelo casaco e pelo peso da solidão. Estilhaços de vidro explodiram pela porta, espalhando-se pelo cômodo caótico, enquanto Lee Ayon, desesperada e cercada por destroços, implorava entre lágrimas para que seu chefe furioso parasse, insistindo que eles pagariam tudo de volta. Em um cômodo mergulhado em sombras e carregado de tensão, uma figura mascarada, conhecida por sua agressividade, brandia um bastão com intenção hostil, provocando um estilhaço violento que ecoou pelo ar. Sozinha, Lee Ayon permanecia encolhida no chão frio, o corpo pequeno engolido pelas sombras enquanto o desespero parecia se fechar ao seu redor. Envolta por uma escuridão sombria, Lee Ayon permanecia imóvel, os cabelos verdes espalhados ao redor enquanto uma onda de arrependimento dominava e ela sussurrava um pedido de desculpas, a voz trêmula de remorso. Em meio à penumbra persistente, Kang Minjai a puxou para perto no chão frio coberto de estilhaços, assegurando em voz baixa que, quando a dívida fosse paga, poderiam recomeçar e se casar novamente, uma esperança frágil tremulando na escuridão. Em um fundo vazio que se desfazia suavemente, o desejo por uma felicidade eterna pairava no silêncio delicado. Quando o silêncio se acomodou, Lee Ayon surgiu sob o céu noturno apagado, a figura solitária mergulhada em sombras enquanto mantinha o olhar baixo, perdida no peso silencioso dos próprios pensamentos. Em uma imensidão branca e infinita, um único balão de fala surgiu, trazendo uma afirmação firme de que uma decisão crucial acabará de ser tomada. Em uma rua deserta, envolta por um silêncio ansioso, Lee Ayon seguia sozinha, cada passo acompanhado pelo medo de que até o mais leve sopro de vento pudesse anunciar o temido retorno dos cobradores. No silêncio de um corredor escuro, ela continuou avançando, os passos firmes carregando uma esperança discreta enquanto os sonhos de um futuro mais luminoso pareciam iluminar seu caminho.
Silêncio sombreado de um beco sujo, o gordinho tarado avançava cambaleante, o sorriso presunçoso revelando um prazer cruel ao lembrar de quando ela havia implorado aos seus pés. Na penumbra de um corredor estreito, o chefe autoritário de Li Aion se afastava com passos instáveis, vangloriando-se em silêncio de que o confronto certamente a havia colocado em seu lugar. Em uma rua sombria envolta pela noite, o cliente bêbado se afastava cambaleando, frustrado, resmungando que Li Aion só havia complicado a própria situação ao recusar seu pedido simples, enquanto uma figura silenciosa observava sua partida das sombras. Em um beco, carregado de ameaça, um homem corado e arrogante cambaleava embriagado, afirmando em voz alta que as pessoas precisam ser colocadas em seu devido lugar desde cedo, não importa o quão bonitas sejam, enquanto uma sombra ominosa o seguia em silêncio. O chefe manipulador de Li Aion permanecia em satisfação presunçosa, refletindo sobre como acabará de repreender alguém e dizendo a si mesmo que, alternando frieza e charme, poderia conquistar mulheres com facilidade. Enquanto o chefe saía, um silêncio tenso permanecia no ar, e Kang Minjai estreitou os olhos com desconfiança ao observar o homem ansioso se afastar apressado. Meio oculto nas sombras, a figura calculista do chefe de Li Aion permanecia tensa, planejando em silêncio como poderia encontrar, na semana seguinte, uma oportunidade para chamá-la de lado e ter uma conversa em particular. Agora, o passo firme e decidido do chefe de Li Aion rompeu as sombras, sua entrada resoluta sinalizando o momento em que decidiu assumir o controle da situação. Em um beco sombreado e envolto em caos, o chefe de Li Aion colidiu violentamente com um obstáculo invisível, seu grito de dor ecoando pela escuridão. Cambaleando de joelhos e apoiado nas mãos, o gordinho tarado explodiu em fúria, exigindo saber o que estava acontecendo e gritando ameaças contra a figura imponente que se erguia sobre ele, a humilhação alimentando uma promessa desesperada de retaliação. E carregado de tensão, o patrão de Li Aion agarrou algo invisível, a mão enluvada se fechando com uma intenção ameaçadora enquanto perguntava, em um tom baixo e arrepiante, se aquilo serviria como uma lição. Então, enquanto as sombras se moviam, o olhar intenso de Li Aion vacilou com um brilho de determinação, sugerindo que ela ainda guardava outro segredo a ser revelado. Em resposta, Kang Minjai avançou com um sorriso sinistro, a voz baixa ao avisar que aquele momento serviria como uma lição. Então, no beco mergulhado em sombras, o patrão de Li Aion agarrou o gordinho tarado pelos cabelos e o forçou a ficar de joelhos, arrancando um grito desesperado enquanto ele implorava, dizendo que estava doendo e pedindo para não ser atingido. Li Aion sustentou o olhar de seu oponente invisível, o olhar afiado e desafiador enquanto exigia, com determinação inabalável, que ele a atingisse. Em resposta, o olhar furioso de seu chefe se intensificou, e ele exigiu, com a raiva mal contida, saber como ela ousava falar com um adulto daquela maneira. Então, movido pelo orgulho ferido, ele se gabou de seus tempos no boxe e desferiu um soco poderoso, um movimento violento rasgando o ar com um estrondo seco. Em um instante de choque brutal, o sangue se espalhou pelo ar quando o patrão de Li Aion foi atingido com violência no rosto, a expressão congelada em incredulidade. Agora, o eco sombrio do que havia acontecido permanecia, com gotas de sangue marcando o fundo branco enquanto o corpo, envolto em sombras, tremia em meio ao silêncio caótico da violência. O rosto machucado de Kang Minjai se perdia entre as sombras enquanto ela enfrentava a situação com um sorriso desafiador, firme e intacto. No rescaldo da violência, um close revela um homem ferido e sério levando um dedo ensanguentado aos lábios, exigindo silêncio em meio ao ar carregado e salpicado. O clima pesado de tensão, a mão trêmula de Li Aion apertava o tecido escuro de sua manga, os nervos à flor da pele enquanto o silêncio parecia se fechar ao redor dela. O patrão de Li Aion se impunha sobre a figura encolhida do gordinho tarado, sua presença esmagadora enquanto perguntava friamente se o homem aterrorizado tinha alguma ideia de quem estava diante dele. Li Aion permanecia agachada no chão enquanto seu chefe intimidador se erguia acima dela, o desprezo evidente ao desconsiderar quem ela era com um sorriso desafiador. Enquanto as palavras do chefe permaneciam suspensas no ar, Aion ficou imóvel, os cabelos azul esverdeados captando a luz enquanto assimilava aquela nova percepção em um silêncio pensativo. Então, com parte do rosto encoberta pelas sombras, ele fixou o olhar à frente, com um ar decidido, anunciou que tomaria uma atitude. Na penumbra de um cômodo estreito, o empregador autoritário de Li Aion vestiu luvas pretas com precisão deliberada, enquanto um pressentimento pesado se instalava em sua expressão séria. Então, com uma brutalidade repentina, um golpe forte atingiu, o sangue se espalhando pelo ar, enquanto o empregador declarava que a lição seria dada por meio da violência. A cena muda para um lugar, marcado por janelas quebradas, manchas sombrias de sangue se espalhavam pela escuridão, sugerindo a violência que havia rompido o silêncio. Em meio a sombras persistentes, um jovem machucado e sombrio,
o espírito abatido pelas dificuldades recentes, ergueu a camisa sob a luz dura, revelando um ferimento recente, enquanto as palavras lágrimas em uma flor murcha pairavam sobre a cena como um lamento silencioso. Em uma manhã tranquila, a fachada silenciosa permanecia banhada por uma luz suave, o vazio sugerindo histórias que ainda guardavam para se desenrolar ali dentro. No silêncio de uma loja de conveniência vazia, Lee Ayon levou a mão ao interior da geladeira de forma pensativa, a calma sendo interrompida apenas pelo leve tilintar das latas de refrigerante, enquanto uma sensação de expectativa pairava no ar. Então, deixando as latas de lado, ela se concentrou em limpar a mesa com movimentos ritmados, o som suave do pano e do borrifador ressaltando o conforto constante de sua rotina. Lee Ayon permanecia atrás do balcão da loja de conveniência, o cansaço marcado no rosto enquanto admitia em silêncio que o turno da noite havia sido muito mais exigente do que imaginara. No vazio tranquilo da loja, ela se permitiu um raro momento de alívio, pensando em como era agradável focar apenas no trabalho e decidindo que poderia finalmente descansar as pernas, certa de que nenhum cliente apareceria naquele horário. Lee Ayon permaneceu diante das prateleiras repletas de caixas, a cabeça baixa em silenciosa contemplação enquanto uma melancolia discreta se instalava sobre ela. De repente, o suave tilintar da campainha da porta quebrou o silêncio, levando Ayon a baixar o olhar enquanto cumprimentava com cansaço o cliente que acabava de entrar. Quando a figura encapuzada entrou, a postura de Ayon se enrijeceu atrás do balcão, o olhar cauteloso acompanhando cada movimento incerto na quietude tensa da loja. Lee Ayon parou no meio do passo, os olhos se arregalando ao se assustar com algo inesperado logo fora de vista. Então, quando o olhar surpreso de Ayon pousou sobre uma figura solitária encapuzada, rígida sob a luz dura, a suspeita apertou seu peito enquanto ela se perguntava se poderia ser o enigmático rapaz das rosas. Na loja de conveniência, Kang Min-jae se movia com um propósito silencioso, a concentração tranquila e inabalável enquanto estendia a mão para pegar um item na prateleira. Enquanto permanecia diante da parede de produtos, a expressão de Lee Ayon se tornou pensativa ao questionar se aqueles encontros repetidos com o mesmo homem poderiam realmente ser apenas coincidência, perguntando em voz baixa se talvez simplesmente morassem no mesmo bairro. Dentro da loja silenciosa, ela ficou sozinha diante das prateleiras, os braços cruzados enquanto pensamentos ansiosos giravam em sua mente, percebendo, com uma resignação nervosa, que cabia apenas a ela encarar aquele cliente do passado, lembrando a si mesma que agora deveriam ser apenas estranhos. A campainha acima da porta se calou enquanto Lee Ayon encarava a figura encapuzada do outro lado do balcão, a tensão crescendo enquanto ela se preparava, repetindo para si mesma que agora não passavam de estranhos. Sobre uma superfície silenciosa, uma caixa solitária de curativos aguardava para ser usada, enquanto uma determinação se firmava. Alguém era incentivado a oferecer ajuda como se nada o diferenciasse dos demais. À medida que a determinação se dissipava, Lee Ayon permaneceu de perfil sob as luzes fluorescentes da loja de conveniência, fazendo uma pausa pensativa enquanto aguardava, refletindo sobre a presença de outro cliente. Em um silêncio suspenso, onde o vazio parecia se fechar ao redor, a interrupção repentina ecoou como um único pensamento urgente exigindo atenção. O silêncio foi quebrado quando o empregador de Ayon entrou no cômodo com passos firmes, o rosto machucado marcado por determinação, projetando uma sombra de tensão sobre a mesa onde parou, as mãos enfiadas nos bolsos. Em um fundo vazio e austero, uma onda repentina de choque pareceu atravessar o ar quando uma voz fora de cena exigiu saber o que havia acontecido com seu rosto. Enquanto a tensão permanecia suspensa, uma mensagem marcante surgia, deixando o suspense em aberto com a promessa de que a história estava longe de terminar. Ayon entra na farmácia, o capuz escondendo o rosto machucado enquanto encara com firmeza as consequências da briga recente. Entre as prateleiras cheias da loja, Lee Ayon observa em silêncio, seu olhar preso no lábio inchado e nos hematomas de Ayon ainda recentes. O interior da loja permanece quieto, e a lembrança do que ela disse antes continua ecoando na mente, deixando um incômodo difícil de ignorar. Parada à mesa, Lee Ayon baixa o olhar e fica alguns segundos imersa nos próprios pensamentos. Inclinando-se levemente sobre o balcão, ela explica com cuidado a Kang Min-jae que deixar o ferimento sem pomada pode piorar a situação ou deixar marca. Ayon com o rosto marcado e a expressão carregando um cansaço resignado. Do outro lado do balcão, Lee Ayon hesita, preocupada com a possibilidade de ele achar que ela está se metendo demais. Ele fica ali no balcão e se inclina mais próximo, deixando escapar um sorriso de desafio, como se a situação o divertisse. A tensão aumenta quando Kang Min-jae se aproxima de Lee Ayon, dominando o espaço enquanto algo permanece oculto em sua mão. O desconforto volta a surgir e Lee Ayon abaixa o olhar, percebendo aquela presença inquietante outra vez. Ele ergue o rosto machucado e encara o ambiente sem recuar, decidido a não demonstrar fraqueza. Diante da atendente, Kang Min-jae se recompõe e diz com firmeza que não precisa de formalidades.
Kang Min-jae faz um gesto curto, pedindo que Lee A-yeon o acompanhe mais para dentro da loja. Mesmo ferido, A-yeon permanece parado, olhar firme, como se ainda estivesse pronto para um novo confronto. Do lado de fora, Novinha sai primeiro e Kang Min-jae a acompanha, os passos soando discretos na noite. A loja fica para trás como um refúgio silencioso, enquanto alguém garante que aquilo vai curar os arranhões rapidamente. Sentados do lado de fora, Kang Min-jae admite que não sabe usar aquilo, mas ela insiste que ele já sabe sim. Sobre a mesa, os curativos espalhados acompanham a hesitação de Lee A-yeon antes de aceitar a ajuda dele. Aproximando-se, ela avisa com voz baixa que pode doer um pouco. Cuidado, toca a bochecha dele e ele reage com leve incômodo, admitindo a dor. Ele permanece quieto enquanto o toque delicado dela ameniza a tensão do momento. Sentados próximos, ela pergunta a idade dele com certo nervosismo e recebe a resposta tranquila de que ele é adulto. Quando ela aponta os hematomas, ele insiste em dizer que está bem, apesar das evidências. Sozinha com os próprios pensamentos, ela reconhece o peso dos problemas familiares. Os dois permanecem frente a frente, a conversa não dita preenchendo o espaço entre eles. Em um beco vazio, a lembrança do jovem estranho volta à mente e provoca uma sensação difícil de explicar. Sentada sozinha no corredor, ela revive memórias que não consegue afastar. A ficha parece finalmente cair, e a sensação de que tudo terminou pesa no peito. Na rua molhada pela chuva, A-yeon encara sozinho o próprio estado, absorvendo o silêncio ao redor. Na clínica, ela responde com segurança enquanto observa os materiais organizados à sua frente. Debaixo do guarda-chuva, ela toca o rosto dele decidida a seguir com o plano. Entre pequenos constrangimentos, ela deixa claro que são apenas conhecidos, enquanto ele pergunta se pode chamá-la de Nuna. A-yeon para por um instante, analisando com curiosidade o objeto que acabou de encontrar. Sozinha, ela se permite pensar que talvez algo importante ainda tenha restado. O clima fica pesado enquanto ele se inclina levemente, como se estivesse prestes a tomar uma decisão. Sentado sozinho, ele admite para si mesmo que no fim só conquistou a pena de alguém. Do lado de fora da loja, os dois observam juntos algo que seguram entre as mãos. Em meio à conversa animada, Lee A-yeon se mistura às amigas ao redor da mesa. Em outra mesa, Kang Min-jae ergue o copo enquanto o amigo propõe um brinde animado. Ela segura o copo com hesitação enquanto ele insiste de forma brincalhona para que aceite a bebida. Com um sorriso sociável, ele serve a bebida no copo dela, deixando o clima mais leve. Alguém brinca que o copo dela está quase vazio e provoca risadas ao redor da mesa. Desconfortável, ela pensa que a bebida parece soju e critica mentalmente a situação, permanecendo ali apenas por Min-cheol. Após várias rodadas, ela conclui que está ali por um único motivo. Em um momento mais tranquilo, os dois conversam próximos enquanto compartilham comida e bebida. Surpresa, ela se vira quando alguém pede silêncio de forma inesperada. Ele levanta o copo e diz casualmente que é só cerveja. Corada, ela tenta disfarçar a vergonha causada por um pensamento repentino. Ele sugere com humor que seria mais interessante saber de que tipo de mulher ninguém gosta. Sozinho à mesa, ele bebe em silêncio, visivelmente pensativo. Frustrada, ela admite para si mesma que não consegue lidar com outras mulheres. Enquanto arruma as garrafas, pensa em homens sem romance e na semelhança com ele. Entre risadas, ele conta uma história sobre perder a motivação depois do casamento. O amigo comenta que ele se encaixa bem até entre homens casados. A conversa segue e alguém comenta, em tom leve, como as pessoas revelam mais quando não estão sozinhas. Ela pergunta, com certa insegurança, se ele realmente não prefere mulheres mais velhas. E solta um suspiro cansado, demonstrando frustração. Em silêncio, ela se compara a garotas que considera mais bonitas e jovens. Atrás do balcão, ela passa o tempo mexendo no celular. Kang Min-jae se aproxima e pergunta seu nome, fazendo com que ela responda cautelosa. Na tela do celular, um alerta sobre golpe aparece enquanto um contato pede ajuda. Ela permanece parada, pensando se tomar aquela decisão pode ser um erro. Sentada, checa o celular novamente, incomodada com o silêncio de Min-cheol. No beco, ela se aproxima de Kang Min-jae enquanto caminham lado a lado. Ele a apoia com cuidado e pergunta o endereço para chamar um táxi. Antes de receber resposta, alguém o abraça de surpresa e ele reage curioso. No abraço, ela confessa sentir que ele é diferente. O rosto corado, ela pergunta confusa por que ele diz aquelas coisas. Ele revela que só queria um momento a sós com ela. Em seguida, se afasta em silêncio, deixando o clima carregado para trás. Em uma noite tranquila sob o brilho de uma loja de conveniência, Lee A-yeon sentava-se sozinha no balcão.
seu olhar pensativo fixo no celular enquanto uma sensação de isolamento se acomodava ao seu redor. Em um quarto pouco iluminado e pesado de sombras, a novinha estava curvada, suor formando-se em sua testa enquanto uma tensão ansiosa parecia envolvê-la, agarrada com ele. Eles continuam. Min-cheol vai retirando seu terno, claramente excitado com o momento quente entre ele e a novinha do trabalho. Kang Min-jae joga a novinha sobre a cama, a paixão ardendo entre eles enquanto o mundo lá fora desaparecia em uma névoa de calor e desejo. Kang Min-jae agarrara nos beijos, cada um perdido na intensidade compartilhada de um momento que nenhum dos dois esperava. A cena muda para uma rua mostrando dois lados. Em uma noite tranquila lavada por luz artificial, Min-cheol saiu do calor da loja para a rua vazia, oferecendo uma gratidão calma e desejando ao atendente invisível um bom turno enquanto a expectativa permanecia no ar. Momentos depois, quando a porta se fechou atrás dele, uma figura nervosa, Ayeon, moveu-se pelo beco escuro, seus passos apressados ecoando sua inquietação enquanto apertava o casaco contra a noite que avançava. Brilho suave do início da manhã, Lee Ayeon empurrou a porta, sua figura cansada cedendo a voltar para casa, refletindo silenciosamente sobre como o turno da noite tinha sido exaustivo. Fechando a porta suavemente atrás de si, ela se perguntou se poderia roubar alguns minutos para um cochilo antes de sair novamente, o peso do cansaço pressionando seus ombros. Um silêncio tranquilo, uma luz suave espalhou-se pelo chão vazio, projetando ângulos nítidos que insinuavam a calma antes de algo invisível. Em um silêncio tranquilo, uma luz suave espalhou-se pelo chão vazio, projetando ângulos nítidos que insinuavam a calma antes de algo invisível. Agora, com a tensão apertando nas sombras, Lee Ayeon parou no limiar, seus olhos cautelosos vasculhando o quarto mal iluminado em busca de qualquer sinal de perigo oculto. Em uma página silenciosa e pouco iluminada, o peso da preocupação se instalou quando surgiu uma realização. Alguém questionou em seus pensamentos se ele não havia retornado para casa. Então, enquanto a luz da manhã atravessava as persianas e desenhava padrões suaves sobre a cama, duas figuras estavam próximas em uma intimidade silenciosa enquanto uma pergunta não dita permanecia no silêncio carregado, perguntando se um deles finalmente voltaria para casa. Logo além da escada onde a ordem havia sido restaurada, uma calma instalou-se sobre um beco urbano silencioso enquanto alguém afirmava discretamente sua concordância, as caixas empilhadas e os carros distantes reforçando o clima contido. Do lado de fora da entrada iluminada do Palace Motel, Kang Min-jae apoiou-se na parede com um ar relaxado, explicando ao telefone que havia ficado em uma casa de banhos próxima depois de um longo jantar da equipe e provocando o interlocutor por sua preocupação. Do lado de fora de um prédio sem características marcantes, a tensão fervia enquanto Min-cheol, com a voz carregada de irritação, defendia sua ausência lembrando ao interlocutor que estava apenas fazendo o que havia sido pedido, trabalhar, antes de anunciar friamente que voltaria para casa em seus próprios termos e encerrar a ligação abruptamente, enquanto Lee Ayeon observava em silêncio da porta. Dentro, a luz do sol atravessava as grades da janela enquanto Lee Ayeon, ainda cautelosa após a troca tensa que presenciara, atendia ao telefone insistente, sua compostura calma escondendo uma sensação de expectativa. Na luz suave de um pequeno quarto, Lee Ayeon permanecia meio envolta em incerteza, questionando silenciosamente se sua reação havia sido novamente exagerada. Ainda presa à ansiedade persistente, ela baixou o olhar para o telefone em sua mão trêmula, cuja tela mostrava o término abrupto de sua ligação com Min-cheol. Lá fora, a rua quase vazia estendia-se abaixo de sua janela, papéis espalhados presos em uma brisa inquieta enquanto ela tentava convencer a si mesma de que estava tudo bem, apesar do aperto familiar de ansiedade no peito. Uma rua tranquila da cidade iluminada pelo brilho do fim da tarde, Kang Min-jae e Lee Ayeon caminharam de braços dados, suas sombras entrelaçadas estendendo-se atrás deles enquanto uma sensação agridoce de reflexão se instalava sobre Min-jae, que agora percebia o quão alheio havia sido. Na luz dourada do meio-dia, Min-cheol permaneceu do lado de fora com um sorriso astuto e calculista, admitindo silenciosamente a si mesmo que havia deixado algo crucial passar. Em um quarto simples envolto em sombras onde a luz do sol atravessava janelas gradeadas, Lee Ayeon sentou-se sozinha, uma sensação pesada de isolamento instalando-se enquanto admitia silenciosamente que não havia percebido a verdade até agora. De frente para a pequena mesa, deixou seus pensamentos vagarem, reconhecendo discretamente que seu amor sempre fora mais frágil do que ousava admitir. Em quarto escuro e vazio manchado por vestígios de sangue, um jovem sombrio chamado Min-cheol sentava-se sozinho, sua presença carregada de desolação silenciosa enquanto o tempo parecia murchar ao seu redor. Em um quarto tranquilo salpicado de luz e perfumado por pétalas de rosa espalhadas, Min-cheol, o antagonista distante e contemplativo, descansava em solidão em um sofá, um livro marcado aberto ao lado enquanto a calma preenchia o ar. Enquanto isso, longe do silêncio suave do quarto, Min-jae caminhava sozinho por um corredor silencioso, a cabeça baixa e cada passo pesado de preocupações não ditas.
No silêncio de um corredor mal iluminado, um garoto nervoso de óculos seguia cautelosamente atrás de uma figura maior e imponente, cada passo hesitante ampliando a tensão no ar. Saindo para o espaço aberto, a tensão permaneceu enquanto Li Aion segurava as alças da mochila e, com voz hesitante, chamava suavemente Kang Min-jae para chamar sua atenção. Banhado pela luz do sol, Kang Min-jae permaneceu em silêncio com hematomas recentes e a bochecha enfaixada, sua postura firme enquanto enfrentava as consequências da confrontação. Então, quando uma voz tranquila mencionou Ji-Hu, Min-jae, visivelmente ansioso, conseguiu um cumprimento incerto à Taerra, a tensão entre eles evidente no tom hesitante. Em um corredor tenso banhado por luz fluorescente forte, um garoto nervoso tropeçou nas palavras ao cumprimentar a figura confiante e intimidadora de Min-cheol, sua ansiedade palpável no silêncio carregado entre eles. Enquanto o silêncio desconfortável permanecia, Li Aion ficou pensativa, seus pensamentos girando de preocupação enquanto questionava por que Min-cheol lembrava seu nome e o que ele poderia querer, já que mal eram amigos. Do lado de fora, sob a luz suave do dia, um garoto nervoso de óculos reuniu coragem, sua voz vacilante ao perguntar timidamente ao homem mais alto ao lado se poderia fazer uma pergunta. No silêncio contido do pátio da escola, Min-cheol lançou um olhar distante ao estudante nervoso sua frente, levando outro a gaguejar que já haviam dividido a mesma sala, embora seu tom ansioso traísse incerteza sobre como Min-cheol poderia lembrá-lo. Um silêncio se instalou enquanto o balão de fala se dissolvia em um brilho nebuloso, sinalizando um momento reflexivo enquanto memórias começavam a ressurgir. Dentro de uma sala iluminada pelo sol cheia de risos e conversas sussurradas, Kang Min-jae sentava-se sozinho com a cabeça apoiada na mesa, a sensação de alienação se aprofundando ao lembrar silenciosamente como Li Aion e os outros sempre pareciam pertencer a um mundo fora de alcance. Em uma sala iluminada pelo sol onde risadas passavam por círculos fechados, Jiagao lembrou seus dias de ensino médio com uma leve dor nostálgica, recordando como um mundo à parte parecia separar ele e seu pequeno grupo de fãs de mangá dos demais. Agora, enquanto a memória se tornava mais nítida, Min-jae estava retraído atrás de barras metálicas frias, lembrando com inquietação como outros insistiam que o garoto em questão nunca atacava os quietos. Em uma rua silenciosa e nublada, Kang Min-jae caminhava sozinho com um sorriso agridoce, seus pensamentos pesados com a convicção de que alguém como ele nunca poderia ser memorável para quem admirava. No corredor silencioso, um jovem nervoso de óculos, Ji-Hu, levantou o olhar ansiosamente quando alguém fora do quadro chamou seu nome e pediu um favor rápido, provocando sua súplica interna para que algo não fosse revelado. Do lado de fora de uma porta fechada sob um céu cinza, Min-cheol confrontou Kang Min-jae com um olhar suspeito, seu tom calculista pegando Min-jae desprevenido enquanto o acusava de rastreá-lo após anos apenas para pedir dinheiro, enquanto Min-cheol desviava perguntando inesperadamente qual era seu número de sapato. Em uma quadra ensolarada, Kang Min-jae respondeu francamente que calçava 11,5 e admitiu que parecia grande para sua altura. Em um momento calmo e calculado, Kang Min-jae inclinou-se com compostura confiante, seu olhar fixo enquanto perguntava se o outro se importaria de trocar de sapatos. Em um corredor silencioso e ensolarado, Kang Min-jae e um colega nervoso se encararam inesperadamente, a incerteza tornando o ar pesado enquanto ambos hesitavam. Em um corredor tenso cheio de sombras, Kang Min-jae encarou o enigmático estranho, sua mente girando de confusão enquanto tentava entender não apenas sua presença, mas também a mensagem silenciosa do contraste entre seus sapatos, marcas de luxo contra uso prático. Sob a luz dura do dia, Min-cheol pairou ameaçadoramente sobre o garoto ansioso, exigindo saber se ele realmente pretendia recusar. No silêncio desconfortável do corredor, Li Aion apertou a bolsa enquanto questionava se a oferta generosa de Min-jae era sincera ou zombaria, enquanto ele insistia com calma que falava sério. Um caminho pavimentado tranquilo, Kang Min-jae agradeceu a Ji-Hu, que respondeu com modesta tranquilidade enquanto suas sombras se estendiam lado a lado. Em um cenário vazio que sugere distância e final, duas vozes invisíveis trocam despedidas tensas, uma dizendo que não há necessidade de gratidão e acusando a outra de um péssimo acordo, enquanto se separam de forma estranha. Do lado de fora, um jovem de óculos caminhava sozinho com mochila, refletindo que talvez as garotas estivessem certas sobre ele. Em um espaço branco silencioso, um pensamento não dito insistia que talvez ele não fosse uma pessoa ruim. Ainda assim, Min-cheol permaneceu com um olhar baixo e expressão indecifrável, impossível saber o que pensava. Em uma rua escura, Kang Min-jae ficou sozinho, irradiando uma solidão quase intocável. A calma do isolamento permaneceu enquanto a luz do sol atravessava a janela e o vazio reforçava o quão distante ele se sentia. Em uma tarde cinzenta, Kang Min-jae sentou-se sozinho junto à janela, em contemplação sombria. De repente, o silêncio foi quebrado quando uma mão atingiu sua bochecha machucada, deixando suportar a dor com resignação.
Na luz suave da tarde, Lee A-yeon e Kang Min-jae sentaram-se juntos no sofá enquanto ele perguntou o que ela estava ouvindo. Em um quarto tranquilo iluminado pelo sol, Lee A-yeon permaneceu imóvel, a música rítmica envolvendo o momento em reflexão. De repente, letras alegres sobre amar uma Juma tocaram, e A-yeon se perguntou se aquilo era trot. Em um quarto iluminado, Min-jae apresentou a música Juma de Jin A-tae, dizendo que era agradável, enquanto A-yeon pensava que ele era estranho às vezes. Na tarde silenciosa, Lee A-yeon chamou Taeha suavemente. Debaixo da mesa, Min-cheol questionou os sapatos do nerd, e os pés revelaram mais do que queriam. Perto de um muro, Min-cheol zombou das roupas dela, e a tensão aumentou. Min-jae brincou dizendo que falava sério e a chamou de estranha enquanto estavam no sofá. Na luz suave da tarde, Lee A-yeon sentou-se ao lado dele em silêncio. Fora de uma loja, dois jovens viram alguém familiar e perguntaram se era o Iji. No corredor, 3 garotos comentaram sobre A-yeon passar tempo com Taeha. Na rua, Min-jae zombou da aparência do outro, e respondeu irritado. Em um corredor, Min-cheol confrontou alguém dizendo que proximidade não é amizade. A amiga de A-yeon perguntou sobre quem roubou o Iji, e ela pediu para parar. Depois, A-yeon e Min-jae ficaram em silêncio junto à janela. Em um quarto escuro, Min-cheol pensou em seu próximo movimento e murmurou um palavrão. Em um quarto iluminado com plantas, alguém pediu desculpas a Ezu. Na floricultura, A-yeon admitiu que estava apenas distraída. A amiga disse que o cara das rosas só pediu para pagar, e A-yeon ficou surpresa. Depois, ela disse a Min-jae que se sentia culpada por criar expectativas. Ela parou no balcão da cozinha preocupada. Ela tocou o rosto dele dizendo que enfrentariam juntos. Em um espaço branco, decidiu manter distância e esconder a verdade. No sol, ela disse animada que queria ouvir a voz do garoto e decidiu guardar isso. Em uma noite chuvosa, Min-jae entrou nervoso no local. Em um corredor escuro, Min-cheol entrou cauteloso. Dentro, Min-jae ficou determinado apesar dos ferimentos. No escritório, A-yeon se assustou com sua entrada confiante. Na loja, o grupo ficou chocado com o rosto machucado dele. Ele disse calmamente que procurava flores. A-yeon concordou nervosa. Ele perguntou quais flores ela gostava, e ela disse que ele já sabia. Min-cheol sorriu de forma sinistra. Min-jae disse que traria um buquê de rosas. Ela pediu um momento, agitada. Enquanto arrumava flores, sentiu o olhar dele. Min-cheol pediu promoção e ela recusou calmamente. Um funcionário achou estranho o pedido gerar tanta intimidade. Uma voz decidiu seguir em frente. À noite, Min-jae perguntou se ela tinha planos. Sozinha, A-yeon suspirou cansada. Em um corredor, Min-cheol a ameaçou com um buquê. Ele sorriu com diversão. Em um fundo branco, a narração indicou confronto. Alguém aceitou um convite com entusiasmo. Se continuar assim, vou acabar te dando uma bronca. A voz de Min-jae era um aviso, mas com um toque de brincadeira. Eu, segurando um buquê de flores frescas, soltou um suspiro suave, uma mistura de surpresa e antecipação. A voz de Min-jae veio baixa, quase um sussurro, preenchendo o espaço íntimo entre eles. De repente, o som da porta se abrindo quebrou o silêncio. Um convite para o mundo exterior. Eles saíram juntos, lado a lado, os primeiros passos de uma jornada compartilhada sob o céu que escurecia. Min-jae lançou um olhar curioso para ela, tentando decifrar os pensamentos em seus olhos. De repente, lembrou-se de onde já o tinha visto, uma memória distante ressurgindo. Os passos, antes hesitantes, começaram a seguir no mesmo ritmo, uma harmonia sutil se desenvolvendo. A luz dourada do fim de tarde iluminava o rosto dele, revelando detalhes que ela não havia notado antes. Ela percebeu o quanto ele parecia diferente de perto, mais complexo, mais real. Por um momento, A-yeon apenas observou em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele encontro. Ele era alto, mais do que ela imaginava, e sua presença era inegável. A presença dele a deixou inesperadamente consciente, cada movimento, cada palavra. Min-jae soltou um riso leve, um som que a fez sorrir, quebrando a tensão. A conversa foi ficando mais natural, fluindo sem esforço, como se conhecessem há muito tempo. O som dos passos preenchia o silêncio confortável, uma melodia própria daquela noite. A-yeon apertou a bolsa, sentindo o coração acelerar, uma emoção nova e excitante. As luzes da cidade começaram a acender, transformando a paisagem em um mar de brilho. Sem perceber, eles já pareciam próximos, uma conexão invisível os unindo. E o silêncio entre eles finalmente parecia confortável, um testemunho de um relacionamento em florescimento.
Naquela noite, o Tae apareceu do nada menos calado. Sério, como se já tivesse decidido se aproximar. Do outro lado, a Aezu seguia no automático, tentando parecer bem, mas por dentro estava esgotada. E aí bate a dúvida que trava tudo. Será que eu posso me permitir um carinho? Ou nem isso? Quando eles se encontraram, ele estava com um buquê de rosas, e a Aezu percebeu que aquilo não era só flores. A presença do Tae pesava, a voz dele, grave e lenta, deixava tudo mais intenso, e o pensamento dela foi direto. A Aezu faz buquês para os clientes todo dia, o dia inteiro, mas nunca fez um para ela, nem como um presentinho pequeno para si mesma. Por isso, quando Tae estendeu as rosas, parecia que ele estava oferecendo mais que flores, parecia um recomeço. Só que o Tae não é fofo, ele é quieto, firme e dá a sensação de que sempre tem algo por trás. Aí ele encara com aquele meio sorriso. E a Aezu entende, esse cara entrou na história para virar tudo do avesso. E no pior timing possível, aparece uma garota olhando e registrando. Alguém viu a Aesu e o Tae juntos. A fofoqueira percebe a movimentação e já muda o olhar na hora. Ela sabe que o Minkwoo aprontou de novo. No fumódromo, Minkwoo e Seungwon estão no cigarro. E o papo já vem carregado de maldade. E a garota do celular fica ali, quieta, só observando tudo e guardando informação. O Minkwoo solta a fumaça com calma, aquele silêncio de quem está calculando o que vai fazer. Aí ele ajeita os óculos com aquele meio sorriso, sinal clássico de que vem humilhação. O Minchol acerta onde dói, cutuca o cargo do Seungwon e o cara já trava, engolindo seco. O Seungwon dá até um flint, porque o Michel chega perto e manda parar com o deboche. E ele finaliza frio, na cara dele você pode estar se divertindo, mas eu não tô. Quando o Minchao sai, o Seungwon fica tremendo de ódio e vergonha, jurando revidar. A porta gira devagar, o som seco do clack corta o silêncio. Minchao entra como se fosse só mais um dia comum. Ele está calmo por fora, mas por dentro parece distante. Um copo na mão, o olhar pesado. Injuene aparece e abraça Minchao com força, como se tivesse medo de ele sumir. Ele não afasta, ele aceita o abraço. Injuene fecha os olhos por um segundo. O rosto dela entrega, ela já passou do limite faz tempo. O que era só um erro vira a escolha, um momento de intimidade que confirma a traição. Injuene acredita que ele é dela. Ela se agarra nele como se estivesse segurando uma promessa. Um toque que diz: fica. Injuene se esconde atrás do silêncio e tenta justificar tudo na cabeça. Ele não é como os outros homens. E ela se convence de vez. Não, ele é diferente. Mas o que ela não percebe é o que Michel tá fazendo. O clima fica mais intenso. Ingweon confunde emoção com certeza. Ela acha que se ele tá ali é porque a escolheu. Visto de longe, parece um casal, parece amor. Mas a verdade é simples. É traição. E a Aezu nem imagina. Em casa, a Aezu deixou tudo pronto antes de sair pro trabalho. Um bilhete simples, com carinho. Enquanto a Aezu achava que ele ia comer o que ela preparou, ele ri e divide a mesa com a mulher que está destruindo o casamento. A casa fica quieta, a comida fica lá, esperando alguém que não vem. O silêncio do lugar diz tudo. No hotel, a Aezu trabalha até tarde. O celular vibra e vibra de novo. Ela troca mensagens com Taea. No meio do turno, a Aezu recebe a mensagem do Taea. Tenha um bom dia no trabalho. Aquela figurinha pequena acende algo por dentro. Ela olha para o celular e sorri sem perceber. Mais cedo, a Eju tinha deixado comida pronta em casa, pensando no Minkwoo. Do lado de fora, Taea lê a tela em silêncio. Ele não manda muitas palavras, mas quando manda, é porque está atento a ela. Só que a noite vira de cabeça para baixo. Minkwoo aparece cambaleando na recepção. A Aezu, profissional, engole o desconforto. Olá, senhor, como posso ajudar? Ele exige um quarto, joga o pagamento. A Aezu confirma o valor, tentando manter a calma, mesmo com o cheiro de bebida dominando o ar. Ela pega o documento, confere e pede o cartão da transação. Minkwoo não quer regras. Ele quer controle. A voz dele sobe. Eu já te dei meu cartão? Cadê meu quarto? A Aezu sente o coração apertar, porque não é só um cliente difícil, é o próprio marido. Passos firmes se aproximam. Alguém de terno entra no campo de visão, uma presença de autoridade,
como se a situação tivesse passado do limite. Minqual ri, debocha e cruza uma linha. Preciso de alguém para aquecer minha cama. A Ezu fica paralisada, humilhada atrás do balcão. Mesmo assim, ele insiste, ostentando dinheiro como ameaça. O cartão passa e Minchol dispara. Vou reservar todos os quartos que tiver. A Jess só consegue reagir com desculpa. Enquanto ela aguenta aquilo, em casa, a comida que ela preparou esfria e Minchol não volta. Do lado de fora, Taeya olha a tela e entende rápido. O rosto dele não muda, mas a decisão já foi tomada. A mensagem aparece, eu mandei ele embora. Senhor, alguém finalmente colocou Minchol para fora, antes que a Ezu se quebrasse ali mesmo. Na rua, Minchol cambaleia, reclamando do mundo. Taeya observa em silêncio, e a Ezu continua trabalhando, tentando parecer forte. Taeya dá as costas e vai embora devagar. Enquanto isso, Minchol janta com Injueon, a colega com quem ele trai a Yesu. A Yesu, sem saber, segue respondendo mensagens no hotel, achando que ainda existe casa para voltar. Fim de turno no hotel. Já tá tarde, a rua tá vazia e a Ezu só quer ir embora, mas o peito está pesado. A Ezu fala com o patrão, se despede e recebe o pode ir. Aquele tipo de liberação que não alivia nada. Ela sai do hotel ainda triste, pensando no Minqual, e se ele pelo menos comeu a comida que ela deixou pronta. No caminho para casa, a Ezu sobe a escada no automático, rezando para chegar e encontrar alguma resposta. Quando ela entra, o corredor está silencioso demais e já dá aquele pressentimento de tem algo errado. Aí vem a facada. A comida está intacta, sem tocar e sendo muito tarde. A Ezu entende na hora, o Minchol ainda nem chegou em casa. Na quietude de sua cozinha, Yasu preparava o jantar, uma rotina que parecia imutável. O aroma da comida preenchia o ar. De repente, o celular vibrou. Uma mensagem inesperada de Taeya, alertando-a sobre o frio e pedindo para se agasalhar. Em outro lugar, Taeya, com um sorriso discreto, finalizava a mensagem, preocupado para que ela não trabalhasse demais. Yasu pegou o aparelho, e ao ler as palavras, um sorriso sutil surgiu em seu rosto. Uma sensação familiar, mas sempre bem-vinda. Ela releu a mensagem, e um pensamento ecoou em sua mente. Toda vez que ele me manda uma mensagem, sinto algo diferente. Enquanto isso, em uma festa animada, Taeya olhava para o celular, um sorriso no rosto. Seu amigo, brincalhão? O questionou. Taeya respondeu com um tom de surpresa. Ela ignorou minha ligação. O amigo incrédulo não conseguia acreditar. De volta à cozinha, Yasu finalizava o jantar. Minquol, seu marido, chegou, abraçando-a por trás, pedindo para provar. Ela ofereceu uma colher, assoprando a comida antes de dar a ele. Minchol provou e elogiou. Tá muito bom. Ele a abraçou mais forte, perguntando: a esposa de quem é a melhor cozinheira, hein? Um gesto de carinho, mas com um subtexto. Mais tarde, Minquol saiu do banho. Ao olhar para Rishu, sua mente divagava sobre as merdas que fazia fora de casa. Ele a abraçou novamente. Yasu perguntou se algo havia acontecido, e ele negou, agradecendo pelo dinheiro do perfume. Ele disse que ainda não havia comprado, ocupado, e que estava relutante em gastar, pois ela havia trabalhado demais. Então, ele tocou os seios de Isso, pedindo para ela ficar parada. Em sua mente comparava, são maiores que os da Ari. Ele sussurrou em seu ouvido. Vamos fazer apenas uma vez. Yasu respondeu. Minchol, eu realmente não posso me atrasar hoje. Ele continuou a acariciá-la e então disse, vou deixar você ir trabalhar. A Yasu perguntou. Você ficou bravo? Ele negou, mas pensou. Para mim, Yasu é como uma flor que colhi descuidadamente quando era jovem. Uma flor bonita e sem graça. Enquanto isso, Minquol trocava mensagens carinhosas com Ari no celular, planejando o encontro. Seus segredos se aprofundavam. Ele pensava no perfume, indeciso sobre quem levar para comprá-lo. Ari ou Yasu. A duplicidade de sua vida era evidente. No shopping, Yasu pegou uma blusa, mas o preço assustou, 399 mil. Um mundo de luxo distante de sua realidade. Michel se aproximou, perguntando o que ela olhava. Yasu rapidamente respondeu. Não é nada, escondendo o item. Uma melodia agradável tocava no shopping, enquanto Yasu encarava uma bolsa bonita em uma vitrine, sonhando acordada. Minquol perguntou se ela gostou. Ela negou prontamente. Ele ressaltou. Essa bolsa vale alguns milhões. Ela, assustada, perguntou. Milhões?
Em sua mente ela questionava: que tipo de bolsa é essa? Ela o chamou para ir embora, a realidade a puxando de volta. Minqual, claramente insatisfeito, apenas observou e saiu andando. A distância entre eles era mais do que física. Mais tarde, Minqual estava no celular, pensando: merda, de repente me lembrei disso agora. Que irritante. Ele chamou Ari para se encontrar mais tarde. Decidindo levá-la, seus planos sombrios se concretizavam. Em um beco escuro, Tae estava com seu faz-tudo. Ele olhava fotos de Minqual e Ari juntos no shopping. Com um isqueiro, ele acendeu as fotografias, observando-as queimar, um ato simbólico de vingança e raiva. Yasu trabalhava em um hotel sentindo cansaço. Seu celular tocou, era Taea perguntando se podia vê-lo. Ela leu a mensagem e concordou em encontrá-lo. Uma faísca de esperança em meio à sua rotina exaustiva. Taea esperava do lado de fora, paciente. Azu saiu, surpresa. Ele já tá aqui? Ela perguntou por que ele estava diferente, exalando uma aura muito madura. Ele não respondeu, apenas a observou. E Yasu disse que teria que trabalhar, só podendo ficar um pouco... Taea alertou que o beco era perigoso. Ela respondeu que era adulta e não tinha medo. Ele a olhou e disse: eu estou com medo. Yasu pensou: você? Asu brincou. Mas você é tão grande que parece uma barreira. Taea caiu na gargalhada, quebrando a tensão. Taea então disse: já que não tem medo, devo caminhar atrás de você. Yasu concordou, pedindo para ele segui-la. De repente ele parou. Ela deu mais 2 passos, sentindo a mudança no ar. Ele fixou o olhar nela, agarrou-a pelo braço, puxando-a para perto. E se aproximou, tocando seus ombros delicadamente. O ar ficou eletrizado. Asu perguntou o que aconteceu. Ele disse que foi um mosquito. Taea segura em seu pescoço, enquanto Yasu diz que não está coçando. Então Taea diz que foi um inseto que picou. Logo ela lembra de mais cedo com Minchou. Já fica toda vermelhinha. Sim, fui picada por um inseto. Eu sabia. Ele já logo puxa a blusa dela e diz: vou colocar um curativo em você. Pega ele pelo pescoço. Coloca o curativo delicadamente. Taea perguntou por que ela não lhe respondeu. Ela disse que salvou o número. Taea já logo disse para responder, não para salvar. Ele já logo faz um drama dizendo que sentiu dor pelos seus ferimentos. Yasu diz para ele se cuidar. Ele diz que sente mais dor quando ela ignora suas mensagens. Ela lembra da primeira mensagem e lembra também da segunda. É a primeira vez que recebo essa mensagem de alguém. O que devo responder? No presente, Taea diz: é triste quando não recebo uma resposta. Yasu já logo lembra da sensação de não obter resposta, a sensação de isolamento e solidão. Yasu se vira e pensa: sinto muito, mas não sabia o que responder, apenas ficou em silêncio. Yasu imagina que deve ser triste para Taea ser amigo de uma mulher mais velha como ela, e imaginando o quão grosso Minchou foi com ela aquele dia na chuva. Quando Eizo ia se desculpar, Taea a abraça e diz: tá tudo bem. Olha para ela e diz que só queria ter mais contato com ela. E diz que só estava fazendo birra, feito um moleque. E Yasu apenas olha Taea, dizendo: ele diz para ela fazer o que quiser, o que a faça se sentir feliz. A cena muda para isso entrando em uma conveniência e pede uma flor. A dona da loja não a cobra pela rosa. Ela fica ali olhando a rosa e pensando: é um presente para mim. Chegando em casa, Yasu tira seus sapatos, pensando no que Taea disse, e para ela uma coisa ficou clara: apenas queria uma rosa para ela mesma. Embora seja apenas uma rosa, ainda assim deixava a casa mais animada. Yasu pega o celular e se pergunta: devo enviar uma foto para Taea? Tira 2 fotos para enviar, pensa. Tanto faz, e enviou. Minqual desce a escada ao telefone. Ele diz que só irá passar em casa, se arrumar e sair. Ele entra em casa e desliga a ligação. Minchou pergunta a Eisu por que ela está em casa. Ela diz que passou rapidinho e pergunta por que ele não está no trabalho. Ele diz que fará horas extras e só veio vestir algo mais confortável. Ele nota uma flor solitária em cima da mesa. Minchou para e a observa intensamente. Ele vai até ela sem dizer uma palavra. O que Minchou estaria pensando? Ele a beija enquanto imagina a sua juventude. Ele se aproxima mais, imaginando
Eu estava planejando passar a noite com outra mulher. Depois de trazer uma flor para casa, isso mexeu comigo. Ele tenta ir além, como se quisesse esquecer tudo por um instante. Ele pensa, já que tenho que sair, vou apressar as coisas. A Su diz, espere. Ela diz, é perigoso sem proteção. Minkyo responde, porra, H.E. E a Su, você não tem idade para ser mãe. Aquilo foi um tapa na cara dela. Enquanto ele a olhava, ele levanta e diz para deixar para lá, enquanto Hasu fica ali deitada sem reação. Uma mensagem aberta. Taea, olha sua foto com a rosa. Enquanto isso, duas garotas se perguntam se era o Taea. Elas se aproximam dizendo que é coincidência ele estar naquele bairro de pobre. Coincidência? Bem, por trás de toda coincidência aparentemente plausível, há centenas de inevitabilidades. Alguns inevitáveis estão entrelaçados um por essa coincidência. Isso vai chegar a você. Provavelmente não vai demorar muito agora. Como essa história vai terminar? A cena volta para Taea, que diz, coincidência? E as meninas dizem, sim. Ele abaixa a cabeça e pensando na Esu. Eu poderia dizer destino? Quem sabe? Não existe coincidência nesse mundo. O final dessa história já foi decidido desde o início dela. Era inevitável. Uma história que com certeza te fará chorar. Em uma rua escura, Arya aparece só. O que vamos jantar? De repente, Arya é puxada para perto. Michonne a coloca no banco de trás do carro rápido. Ele se inclina por cima firme, sem dar muita distância. A tensão sobe e ela sussurra. Sério? Vai ser aqui? Michonne não diz nada, só mantém um olhar frio e decisivo. Ele tira a camisa, com calma, como quem já resolveu o rumo. Quando ela tenta tocar, ele afasta a mão dela, controlando o ritmo. O clima fica intenso de vez, mas a cena não mostra demais. Arya avisa, nervosa. Eu não comprei proteção. Ele não reage muito e pelo jeito ela também fica sem palavras. Michonne encara Arya, frio e firme, sem mudar a expressão. Ela o abraça com força, como se quisesse se ancorar nele. Ele fala curto. Calma, relaxa. Arya já parece completamente tomada pelo momento. Michonne não alivia, ele mantém o controle, impiedoso. A porta fecha e a cena corta antes de qualquer detalhe explícito. A cena muda para Raizu, visivelmente aflita. A mente dela volta à marca de maquiagem na camisa de Michonne. Tão distraída que passa sem notar e derruba um copo. A colega do trabalho grita, você tá bem? Raizu responde rápido, tô sim. Ela junta os cacos pensando, era de mulher. Eu não uso maquiagem. E como sempre, ela inventa uma desculpa na sua própria cabeça. Vai ver alguém esbarrou nele no trabalho. E ela tenta acreditar. Ele não faria isso comigo. Michelle não me trairia, deve ser coisa da minha cabeça. A cena muda pra ela passando as compras, no automático. Uma cliente no telefone começa a falar sobre traição. Aquilo se encaixa perfeito, como se fosse pra ela própria ouvir. Raizu fica quieta, engolindo seco. A mulher sai gritando pra filha pedir divórcio. E Raizu fica mais abatida ainda. A cena muda pra um pensamento dela. Um ultrassom jogado numa caixa. E vem junto pensamentos pesados de dor e culpa. Ela achava que estava reunindo força pelos dois, trabalhando, lutando e juntando dinheiro. Mas agora, ela nem tem mais certeza. Então a cena muda para uma moto em movimento cortando a noite. O homem para numa rua e fica imóvel por um instante. E a cena volta para Reizu, triste, desanimada e exausta. A figura de capacete fica parado, como se observasse algo. Então ele desce da moto, ele caminha até uma conveniência aberta e fica de frente para Raizu. Raizu estranha. Por que ele não pega nada, nenhum item da loja e fica me encarando? E ela encara ele de volta e pensa, ele é tão alto, me lembra alguém. Ele tira o celular do bolso e mostra pra ela. Estava escrito, posso te chamar de irmã mais velha? Raizu já percebe quem é Taeha, pregando uma peça nela. Raizu pergunta o que ele faz ali, e ele diz que voltou do trabalho. Ela pergunta se ele faz entrega, ele diz que é algo parecido. Raizu pede pra ele tomar cuidado. E ele então pergunta, tá preocupado comigo? Raizu briga com ele por esse tipo de brincadeira porque de fato ele assustou ela e manda ele ficar de braços abertos segurando o capacete. Taeha obedece sem dizer uma palavra. Raizu pensa, eu só brinquei, por que ele levou tão a sério e foi lá ficar de castigo? Raizu chega perto e pergunta o motivo dele estar ali. Ele diz que está apenas com fome. Ela então dá uma bronca nele e diz que ele deveria comer no trabalho, mas ele desconversa. A cena então muda pra Taeha em outro lugar em cima da moto. Ele estava seguindo Michonne. De fato, a porta do carro se fecha. Taeha observou o que tinha de observar. Ele pega o capacete e vai embora. A cena muda para conveniência. Ryasu pega alguma comida para ele enquanto ele fica atrás dela. Ela pensa que ele deve estar com um problema no trabalho, pois está com fome. Taeha diz que come muito e ela manda ele pegar 2 se ele quiser. E ele então sorri e pergunta, você vai pagar minha comida? Ela responde que sim, mas no seu pensamento... Ela diz que sim, mas no seu pensamento ela sabe que não pode gastar nenhum real. Taeha então diz que não precisa ela pagar a comida
agradece pelo gesto, mas de fato ele é homem e trabalha e paga suas próprias contas. Mas ele manda ela escolher o sabor, o mais saboroso. A Su fica sem entender, encarando ele por um segundo, e então ele estende a mão para pegar algo e ela nota uma tatuagem no seu braço e fica se perguntando: o que será que é isso?